Olá, cinéfilos. Trouxe para vocês os meus comentários sobre John Wick 4, Baba Yaga, filme que continua a saga do anti-herói por sua vida em um mundo que o deseja morto. A saga dele para ser redimido e para ser reaceito dentro de uma sociedade internacional de assassinos, mesmo depois de ser excomunicado, mesmo depois de ser expulso desta organização e mesmo empurrado prédio abaixo por aquela pessoa em que mais confiava, o dono do Hotel Continental de Nova York, Winston. A continuação, cerca de uma década depois de Volta ao Jogo, nos obriga a pensar como matar um cachorro e iniciar uma guerra contra um homem que só queria ficar no seu canto e lutar a morte da esposa pode provocar consequências e ramificações imprevisíveis. É que John Wick 4 trouxe para nós a evidência de que a ação pode e deve estar alicerçada em um patamar artístico, não somente de um escapismo ou de uma diversão de fim de semana em que nós sentamos por 2 horas, vemos tiro, soco e porrada e voltamos para casa com o sentimento mais leve de que toda aquela violência que poderíamos acumular dentro de nós foi extravasada nas telas de cinema. John Wick é muito mais do que isso. O diretor Chad Stahelski, que é o diretor de todos os filmes da franquia, leva muito a sério a frase: a ambição de um homem não deve exceder o seu valor, aumentando as apostas um filme de cada vez e culminando neste trabalho que é meditativo, dramático e até mesmo fúnebre, além, claro, de ser excitante, empolgante e cheio de ação e adrenalina. Quando a narrativa tem início, nós já percebemos que John Wick está cansado. Ele erra tiros que em filmes anteriores ele não teria errado. Ele suporta mais golpes do que o corpo dele aguenta. E olha, ele apanha muito nesse filme. Ele começa até mesmo a contemplar o que ele fará depois de levar a cabo a sua vingança. Até onde esta vingança levará e qual o destino? Qual o término disso? Vai terminar com ele matando todo mundo ou vai terminar com ele morto? Há muitos vislumbres colocados diante do personagem na figura de seu mentor, Winston, que depois de uma perda começa a refletir também ele sobre sua própria dispensabilidade dentro desse mundo. Esse capítulo posiciona a ação no mesmo patamar da arte clássica. Nós, igual aos personagens, contemplamos, por exemplo, a pintura, a exemplo do Marquês dentro do Museu do Louvre. A música, exemplo do Kane, que ouve a sua filha tocar todos os dias, já que não pode chegar perto dela. E da arquitetura clássica, com cenários que foram construídos com muito capricho e com muita ênfase para que eles se tornem memoráveis e para que eles emoldurem momentos marcantes dentro da narrativa. Todas essas remissões à arte clássica acompanham o árduo trabalho da coreografia feita no filme. Porque enquanto os personagens lutam entre si, a câmera dança ao redor deles, procurando o ângulo ideal para que o esforço físico que acontece de trás das câmeras não seja desperdiçado nas telas de cinema, para que nós tenhamos a capacidade de enxergar todo o trabalho feito pelo coreógrafo de John Wick 4, toda a dedicação física de atores como Donnie Yen, Keanu Reeves, Scott Adkins e os demais, para que nós não percamos nada. Pois, bem, a decupagem celebra nós, fãs de cinema de ação, não apenas o caos da ação. Não há aquela fragmentação comum em alguns filmes de ação, mas ideias que são articuladas a partir de tiros e de golpes. Afora a beleza artística que cerca a obra, John Wick 4 investiga também as relações de pai e filho, as relações de lealdade entre os personagens em um mundo perigoso, mas ainda assim com honra. Mesmo John e Winston têm uma relação que começa a ser construída e aprofundada de uma forma bastante imprevisível e que me deixou em dúvida na frase final dita por um dos personagens. Essas relações, portanto, além de ajudar a entender o comportamento desses personagens no mundo, também ordenam o universo em que o personagem habita, conferem sentido, porque eles não são simplesmente assassinos que partem para matar uns aos outros, mas são assassinos que partem para matar uns aos outros, tendo detrás de si uma vida que pretendem proteger ou pessoas que
pretendem proteger. Pois a série de filmes de John Wick sempre foi sobre ordem, não caos. A ação sempre seguiu esse princípio. A ordem proporcionada por tiros certeiros, por lutas coreografadas nos mínimos detalhes, por homens que são os melhores no que fazem. E é justamente por ser uma série que sempre privilegiou a ordem que eu hesito em dar a cotação máxima na minha avaliação para esse filme. É que, em vez de investir no que funciona muito bem nesse filme, justamente o momento que antecede a ação, como por exemplo a cena em que John, Kane e Tracker se encontram com o irreconhecível Scott Adkins de trás de uma roupa prostética, a narrativa acentua pontos fracos do mundo que habita o assassino. Seja por causa do terno à prova de balas, que é exageradamente utilizado e acentuado e atingido, ou o fato de que muitas das vezes a ação acontece tão testa a testa, tão proximamente, que duvidamos de os adversários não serem capazes de acertar John Wick. A título de comparação, o episódio anterior, Parabellum, ele envolvia o preparo e a organização da encenação de tal modo que tínhamos a certeza de que John Wick não era acertado por sorte, em pouquíssimos casos, mas sobretudo por competência. Ele sabia se posicionar, sabia se esconder, sabia onde estar. Nesse caso deste filme, ele não é acertado muitas das vezes por incompetência de seus inimigos. E isso termina por enfraquecer o próprio trabalho do ator, o próprio personagem como um assassino profissional. O filme adiciona personagens que atendem à promessa de seus nomes. Donnie Yen, que interpreta Kane, que é o inimigo, digamos assim, principal deste filme, um homem cego, mas não menos letal por causa disso. Hiroyuki Sanada interpreta um homem que tem a mesma lealdade de tempos idos dos samurais, mesmo que isto coloque em risco o hotel continental que gerencia em Osaka. Ou Shamir Anderson, que é um homem com que John Wick pode se familiarizar muito bem, já que ambos têm uma devoção inabalável aos seus cachorros. O grande ponto fraco, mas não necessariamente em termos de atuação, mas em termos de roteirização, é mesmo o Marquês, que é interpretado com Bill Skarsgård, que tenta fazer o possível e o impossível para que nós o detestemos por cerca de 3 horas. Mas no fim do dia, ele não é um adversário como foi o Mark Dacascos, por exemplo, no filme anterior. Ele é apenas um mandante, ele é apenas um cabeça, mas não chega a ser alguém que vai inspirar um grande desafio ao personagem. São os demais personagens dentro da narrativa que fazem esse papel de serem rivais à altura do John Wick. Bem, o que esse filme nos mostra é que a ação é arte. Na realidade, a ação sempre foi e sempre será arte. O problema é que tem muita gente que não acredita nisso. Então, Chad Stahelski encenou de uma forma tão evocativa e comparativa com outras artes, de tal forma a evidenciar para aquelas pessoas que ainda não acreditam nessa verdade que sim, a ação é arte. A ação é arte e, nesse caso, tingida de toques dramáticos e fraternos para que cada golpe e cada um dos disparos tenha um peso emocional, além da habitual contagem de corpos. John Wick 4 é o que fãs de ação desejam, mas sobretudo o que fãs de cinema buscam também. É uma obra madura, uma obra consciente de seus pontos fortes e fracos para investir naqueles em vez desses últimos, uma obra divertida e uma obra eletrizante. Para o filme eu dou 4 estrelas em 5 e convido vocês para dar a sua opinião também. O que vocês acharam de John Wick 4? O que vocês acharam da minha crítica? Curtam, comentem, porque eu volto para trazer mais dicas e mais críticas de filmes e séries para vocês. Tchau!